Jesus está aproximando do fim do seu ministério. Já vão mais de 2 anos ele pregando o Evangelho, e a sua fama corria longe. E muitos vinham para encontrar com Jesus e olhar para Jesus. Outros vinham para olhar para a vida dele e avaliar se eles poderiam pegar alguma coisa em Jesus, uma falha de caráter, um erro, um deslize, para destruir a reputação de Jesus e destruir o seu ministério, e não poucas vezes querer matá-lo mesmo, ter algo que justificasse a sua morte. E tudo o que se passava e todas as coisas que aconteciam, as pessoas ficavam mais impressionadas e os seus inimigos mais frustrados, porque eles não encontravam nada, nem coisa alguma que pudesse manchar a reputação de Jesus. Então eles perceberam uma coisa. A Bíblia diz que aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E a Bíblia diz que esses fariseus e escribas começaram a murmurar, porque Jesus recebia esses pecadores, e não somente recebia para ouvi-los, para deixar eles ali como estavam, mas também servia com que eles entrassem na casa desses homens, dessas mulheres, desses homens pecadores, publicanos, ou prostitutas, meretrizes, não importa qual fosse a condição pecaminosa que esses homens estavam, e eles vinham e se aproximavam de Jesus, e Jesus parava e recebia-os, abraçava, os guardava, os conduzia. E não somente isso, não era só um tempo, ele sentava para comer com eles. Para nós, a ideia de comer com uma pessoa não tem a mesma conotação de uma pessoa do Oriente, principalmente nos tempos de Jesus. Sentar para comer com alguém significa que você está partilhando de uma identidade, você está se associando a essa pessoa, você está compartilhando das mesmas coisas que essa pessoa. Mas preste atenção, os homens se aproximavam, os pecadores se aproximavam, e Jesus jamais lançou fora todo aquele que o Pai o trazia para perto de si. E aí, esses homens começavam a murmurar e dizer assim mesmo: esse mestre de vocês, ele se junta com pecadores, e come com eles, recebe, fala, toca, e não somente isso, ele senta a uma mesa e come com eles, e se alegra com esses pecadores. Essa palavra e essa característica que esses homens estavam dando para Jesus era extremamente pejorativa, porque eles sabiam que qualquer pessoa que se juntasse com qualquer tipo de pessoa que tivesse uma má reputação, essa mesma pessoa estava cortada da sociedade. Por isso ninguém tocava numa viúva, numa prostituta, num leproso, e Jesus tocava em todo esse grupo de pessoas. Só que aqui tem um detalhe maravilhoso. Aquilo que os homens declaravam como negativo da pessoa de Cristo, foi para esse mesmo motivo que Jesus veio. Eu vim para salvar, vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Os médicos não precisam, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, e sim pecadores ao arrependimento. Então aquilo que eles declaravam como negativo era exatamente a essência do Evangelho de Cristo, a missão nobre de Jesus. Eu vim para buscar pecadores, trazê-los ao arrependimento. Só que agora Jesus, ele não vai declarar isso abertamente para eles, justificando qualquer uma dessas citações que outras vezes Jesus falou. Ele vai abrir uma parábola que vai responder a estes homens. E essa parábola, ela vai nos identificar exatamente em que grupo nós estamos, com quem nós verdadeiramente identificamos, quem somos nós diante de Deus, ou como a gente acha que somos diante de Deus. O texto diz que Jesus, ele propõe esta parábola, ou seja, é uma parábola dividida em 3 parábolas, que vai falar exatamente contra estes homens, que não aceitam que pecadores e publicanos
entrem no reino dos céus, que se arrependam dos seus pecados, que tiveram uma vida totalmente delinquente, desordenada, e de uma forma maravilhosa e grandiosa, o Cristo foi até eles, eles ouviram o Evangelho e se arrependeram dos seus pecados, e passaram a ter uma nova vida, mesmo que toda a vida passada dele fosse um completo caos, fosse uma completa vergonha para eles. Esse passado que foi ontem, se assim a gente pode dizer, para esses escribas e fariseus, revelavam que esses homens eram indignos da salvação. Então Jesus, ele começa a falar algumas coisas a respeito da nossa vida, e ele traz a primeira parábola. Ele diz de 100 ovelhas estão no aprisco, eles estão sendo levadas para o pasto. E nessa ida do pastor levando as suas ovelhas para a alimentação, para o cuidado dele, uma das ovelhas se extravia, ela se perde no campo. Na virada do jornal, na virada do dia, o pastor, ele vai contar suas ovelhas, se lá estão todas elas. Ele começa a contar, e quando ele conta e encontra apenas 99, e falta uma. Então ele deixa aquelas 99 no deserto e parte em busca daquela que havia se perdido. Não ouve mais a voz do Senhor, está lá no mundo, voltada, se perdeu nas coisas deste mundo. Ele não sabe em que estado, mas a verdade é que o Cristo sabe onde essa ovelha se perdeu, e ele vai e ele encontra essa ovelha. E como é que ele vai encontrar essa ovelha? A Bíblia diz exatamente assim: achando-a, põe nos seus ombros, cheio de júbilo. Não pense que quando Cristo vai encontrar a minha vida e a sua vida, Ele vai encontrar com tristeza no seu coração. Ele veio e sabia aonde nós estávamos, o que nós estávamos fazendo e qual era a nossa condição, e Ele não se importa com isso, porque Ele veio para encontrar o que se havia perdido, e Ele encontrou. E quando Ele o encontra, Ele não diz: eu não te disse que não era para te andar assim. Não, Ele pega a ovelha, coloca sobre os seus ombros e parte para a sua casa. E quando a Bíblia diz indo para casa, presta atenção, ele não levou essa ovelha para dentro daquele rebanho que estava no deserto, ele levou para a sua casa, amados. Porque aquelas que estão lá no campo, que estão no deserto, pois ele diz, deixou as suas 99 e foi lá. Deixou onde? No campo, no deserto. Mas quando ele encontrou a perdida, ele levou para a sua casa. E quando ele chegou na sua casa, ele reuniu os seus amigos e vizinhos e disse: celebrei comigo, porque a minha ovelha estava perdida e eu encontrei. E então Cristo, ele diz: maior alegria há no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Todas as 3 parábolas vão mostrar o coração do Pai em busca do perdido. Todas as 3 parábolas vão mostrar o coração e o amor que Deus tem, e o amor que o Filho tem, e Ele não vai medir esforço para encontrar aquele que se havia perdido. Ele não vai medir esforço. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas falam, Ele vai atrás daquela que se perdeu, e Ele pegou, colocou sobre os seus ombros, e não importa mais nada. Eu vim para buscar isso, eu não vim fazer mais nada neste mundo a não ser buscar os meus, buscar as minhas ovelhas. Pense atenção, amados, eu quando entro neste mundo, quando eu fui salvo, eu entro com várias perspectivas, eu entro com vários propósitos, eu penso em várias coisas que eu quero para a minha vida, para a vida da minha família. Todavia Cristo veio somente com um propósito, e isso não saía da mente dele. Quantas vezes somos chamados para fazer uma determinada ação, e no meio do caminho já mudamos o nosso propósito, e a gente nem sabe que a gente já está perdido. Com Cristo isso nunca aconteceu, nunca. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Presta atenção, a Bíblia diz que um pecador, irmãos,
um pecador errante, ignorante, todo torto, odiando Deus e as coisas de Deus, quando ele se converte, a Bíblia diz que no céu, irmão, alegria, o céu explode, é como se o céu olhasse para nós, os anjos de Deus olhassem para a minha vida e para a sua vida, que antes estava errada, e Deus alcançou com sua graça. Então esses anjos, eles olham e dizem: glória a Deus. É isso que quando Cristo nasce, os anjos dão a glória a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Porque Ele quer bem, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Cristo, que é o Salvador. Nasceu hoje o Salvador. Os anjos declaravam e cantavam exatamente o Cristo que havia nascido, um bebezinho, porque Ele seria o Salvador dos pecadores. Os anjos já declaravam, eles olhavam a salvação diante dos seus olhos e se alegravam, não no céu, mas eles desceram na terra para cantar isso, amados. E quando Cristo começa a sua missão, e os pecadores começam a se arrepender, e começam a mudar de vida, e começam a seguir o Cristo, os céus agora, lá de cima mesmo, olham e veem o Cristo e o rebanho que está crescendo, de uma multidão de pecadores, tornando-se uma multidão de gente salva, arrependida, transformada. Só que o texto não para aqui. O primeiro perdido se encontra perdido no mundo. E agora ele vem para um segundo grupo de pessoas que está perdido, mas agora é dentro de casa. E ele diz claramente, ele apresenta uma mulher que tem 10 dracmas. Essas 10 dracmas são como se fosse uma tiara, um adereço das noivas. Cada uma delas de um valor, vamos supor assim, incalculável. Era o dote daquela mulher. Então ela guardava e conferia com grande cuidado, porque seria o dia em que ela iria se casar e teria que apresentar aquelas 10 dracmas. Certa vez ela entra no seu quarto e procura aquelas 10 dracmas se estavam lá, e ela conta e só encontra 9 dracmas. Então ela diz: não pode acontecer isso. E o que é que ela faz? Ela acende uma cadeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E Jesus disse: e tendo-a encontrada, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Cristo está apontando um grupo de pessoas que estão dentro da casa do Pai, que são a noiva de Cristo, e que de alguma forma se perderam dentro da própria igreja. Fazem muitas coisas, mas perderam a visão do amado dela. Ela já se encontra envergonhada porque não tem uma dracma, e isso era uma vergonha para o dia do seu casamento. Falta responsabilidade, falta diligência, falta virtude, o que a Bíblia vai chamar, ou melhor, que Cristo vai pontuar no final do seu ministério, dizendo: entre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Ela está mostrando que essa mulher que está virgem, que está com as suas dracmas, ela é imprudente, ela está perdendo aquilo que é de mais valioso. Alguma coisa se perdeu dentre dessas coisas, porque o número 10, dentro da representação bíblica, é um número de completude, como os 10 mandamentos, como as 10 virgens, como os 10 talentos. Tudo isso está mostrando exatamente que o nosso coração, muitas vezes, ele não está totalmente entregue a Deus. E ela se perdeu dentro da casa, não foi fora. Quantas pessoas permanecem na igreja a vida toda e elas ainda não são salvas, continuam perdidas dentro da própria casa do Senhor, não querem ir para este mundo, acham que tem medo de andar neste mundo, de desfrutar as coisas desse mundo, mas ao mesmo tempo não conseguem ter um relacionamento verdadeiro com Deus aqui, e com isso anda-se frustrada, porque não consegue ir, porque tem medo, e anda frustrada aqui, porque não consegue receber do amor de Deus, porque o seu coração está fechado e não consegue acreditar que esse amor é para ela.
O fato é que essa mulher, ela acende e começa a vasculhar a sua vida, a varrer a sua própria casa, a procurar, diligentemente a encontrar alguma coisa que se perdeu. E o que pode ter se perdido? O que é de valor que perdeu essa mulher? A alegria de orar, a alegria de comunicar com Deus, a alegria de buscar a sua palavra, a alegria de estar com os irmãos e cantar, a alegria de se juntar. Talvez seja um tempo em que as pessoas se juntem e venham à casa do Senhor só para bater o ponto, como se fosse um emprego. Não, é porque eu tenho que ir para a igreja, né? Você sabe. Mas não tem a chama e o ardor da mulher sulamita que vai à sua casa à procura do seu noivo, esperando que o seu noivo a encontre. Essa é uma expectativa que nós devemos ter toda vez que vamos até a casa do Senhor. Queremos ter um encontro com Deus. Quero que Deus fale ao meu coração. Quero que Deus atinja a minha alma e inunde o meu coração com as suas promessas, com as suas graças, com as suas virtudes. Que Ele me traga o céu para essa terra e esse deserto que muitas vezes nós estamos vivendo. Mas para isso muitas vezes nós precisamos varrer a bagunça que está na nossa casa, a poeira que se instalou, a escuridão que está em nossa vida, que a gente não consegue encontrar o que há de valor na casa do Senhor. A gente às vezes não consegue encontrar o que há de valor nos presbíteros, nos diáconos, no grupo de louvor. A gente não consegue encontrar o que há de valor nos irmãos anciãos, nos homens mais velhos, das mulheres mais velhas na casa do Senhor. Então a gente só se junta com gente pequenina, que não tem experiência com Deus, que não sabe nada de Deus, só sabe balada e ventos de doutrina que nada serve. A gente não encontra valor, preço na amizade de uma mãe que sustenta a sua casa, que luta pela sua casa e vai à igreja lutar pelos seus e pelos irmãos seus. A gente não vê beleza nisso, a gente não vê valor nisso. A gente tem que varrer a nossa casa, porque a gente está colocando lixo dentro dela e colocando valor onde não há valor. Mas essa mulher resolveu varrer. E essa mulher, irmãos, é o Cristo que está procurando as nossas vidas, tentando tirar a sujeira do nosso coração e mostrar para nós o que há de valor e o que Ele colocou de valor em nós, como a vida de Davi. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, liberta o meu coração. Senhor, dá-me um coração novo, dá-me um espírito inabalável. Faça, Senhor Deus eterno, entregue-me novamente a alegria da tua salvação. Esse é Davi que matou o gigante, esse é o Davi que fez o Salmo 23, mas é esse o mesmo Davi que matou Urias, que adulterou com Betseba, que se afastou de Deus, que seu coração estava completo em grande tristeza e dor, porque não mais comunicava com Deus, vivia na casa do Senhor, caminhava e falava as palavras do Senhor, mas o seu coração estava distante. A Bíblia diz que o seu coração se remoía, os seus ossos doíam, enquanto ele calou os seus lábios, enquanto ele não confessou os seus pecados. Mas Deus, pelo seu Espírito, Ele tem que varrer a nossa casa e mostrar que o valor do perdão, ele é imensurável. Ele que nos traz de volta a alegria da salvação. Quando Deus faz isso dentro da sua casa, os céus olham e ainda dizem: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus, Ele vê os nossos corações. Ele não vai medir esforço para limpar o que pode estar sujando a minha mente, o meu coração, para mostrar para nós a beleza da sua salvação, a grandeza do seu Espírito que Ele nos deu. Esse mesmo apóstolo Paulo, que muitas vezes vai falar sobre o Espírito, ele vai falar uma palavra maravilhosa. Ele dá uma exortação à igreja: não entristeçais o Espírito que lhes foi dado. Não entristeça. Esse é a nossa pérola, esse é o nosso penhor, esse é o nosso valor.
Mas o Cristo está aqui para varrer toda a bagunça de nossas vidas e para nos iluminar o nosso entendimento, para compreender que as aflições do tempo presente não se pode comparar com a alegria que nos está proposta na glória. Essas duas parábolas vão mostrar exatamente a vida de duas pessoas, ou melhor dizendo, de um grupo só de pessoas que se perdem. Esses são os publicanos, esses são os pecadores, que ouviram a voz de Deus, sejam perdidos no campo ou dentro da própria casa, foram alcançados pelo Cristo, pela graça de Cristo, pela força do Cristo, que não mediu esforço e se alegrou, e os céus se alegraram com a reconciliação desses homens. Mas agora vai entrar os dois grupos numa só parábola. A parábola do filho pródigo, a parábola essa que dificilmente uma pessoa do Ocidente não saiba essa parábola. A Bíblia diz, e Jesus continuou, ele não parou as parábolas, ele não deu margem para ninguém, mas aqueles pecadores que se aproximavam de Cristo, eles viram na primeira parábola, viram-se na segunda parábola e se sentiram muito alegres por saber que Cristo amava e os buscava, que Cristo recebia, e não somente Cristo, o próprio céu estava declarando a alegria de eles voltarem e deixarem a sua velha vida. Então Cristo, ele parte para a última parábola e ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem, um caçula, diz ao pai: pai, me dá a minha parte, que me cabe na herança. O pai tinha esses 2 filhos e trabalhava com os seus filhos na lavoura. E o pai não estava morto para dividir, mas o pai, ele não lutou com esse filho, não dissuadiu. Ele apenas fez isso, repartiu os haveres. A parte que cabia ao filho, quando ele morresse, ele separou todas essas coisas e disse: toma, meu filho, tu queres? Toma. Sabe de uma coisa? Deus, ele conhece aonde a gente vai. E ele não vai querer ninguém que esteja com ele por qualquer coisa, por qualquer interesse, senão por ele mesmo. Deus não mendiga o seu amor, o meu amor para ele. Ou o meu amor é inteiro e inteiramente entregue a ele. Nunca será por um interesse. Deus precisa conquistar o meu coração para a sua pessoa, e somente para a sua pessoa. Não mais para nada, não porque tem um céu, e não porque eu estou destinado ao inferno, se eu não acreditar nele, me ameaçando, então tu tem que estar aqui, senão eu vou te lançar no inferno. Não, Deus não fará isso. Ele nunca faz isso. Ele deseja que nós o amemos com grande amor. Mas ele sabe de uma coisa: nós jamais amaremos a Deus até que a gente entenda que Ele nos amou primeiro. Enquanto nós não compreendemos o amor de Deus por nossas vidas, na situação que nós estamos odiando a Deus, nós nunca amaremos a Deus. Poderemos nos chegar a Ele, poderemos caminhar com Ele, poderemos andar com Deus por medo do inferno, mas saiba que nós nunca estaremos com Ele de fato e de verdade. Então o pai, ele pega a parte da sua herança e entrega para o filho mais moço. A Bíblia diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra, e ele qualifica essa terra, uma terra distante, longe do que o meu pai tem influência, longe dos olhos e do ouvido do meu pai, longe da ação ou da influência de meu pai, para uma terra tão distante que meu pai não saiba nada de mim, não tenha notícias de mim, não tenha o dedo de mim, para que ele não possa falar nada para mim. Eu vou por uma terra muito
distante. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A palavra melhor daqui nesse texto não é vivendo dissolutamente, é vivendo rebelde, de uma forma mais de rebelião contra o seu pai. Agora tem uma pergunta para nós. Ele está distante, o pai não vê, não sabe o que ele faz. Agora ele vai viver do jeito que ele quer, e a forma como ele quer viver do jeito que ele quer é uma afronta e uma rebelião contra o pai, e o pai nem está vendo ele, mas o pai está dentro dele. Os princípios do pai, as coisas do pai, está tudo aqui. Mas quando ele está distante, bem distante do pai, ele está ainda promovendo e declarando toda a sua rebelião que ele tem contra o pai. Ele não conhece o amor do pai, ele não conhece o cuidado do pai, ele não sabe o que o pai fez por ele. Mas ele acha que tudo que o pai fez por ele é uma questão de prisão, é uma questão de controle, é uma questão de escravidão. Então ele vive numa terra distante, mas vivendo com o pensamento do pai e fazendo as suas atitudes sempre para falar para o pai que eu estou fazendo tudo aquilo que tu disseste para eu não fazer. E a Bíblia diz claramente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aqui começa a ver o declínio completo deste homem. Numa terra distante ele gastou todo o seu dinheiro, tudo, de uma forma rebelde. Chegou o tempo em que as necessidades chegaram. Porque o prazer do pecado, ele vai cobrar na conta das nossas vidas. Ele vai cobrar a conta. Viver uma vida de rebelião para com Deus, chega uma hora que o talão de cheque chega, a conta chega e a gente vai pagar. E paga por meio de necessidades. Há uma grande fome e ele passa necessidades. Então ele procura alguma coisa para fazer, para ter o que sustentar. E ninguém dá trabalho, ninguém dá trabalho, ninguém dá nada para ele. Porque o pecado não vai dar nada para nós a não ser sofrimento, dor e morte. E o resultado dele é que ele se destrói. A Bíblia diz que havia um homem, vai tratar dos meus porcos. Ele é judeu, não pode tratar de porco, não pode criar porco, não pode ter relação com nenhum com porco. Por quê? Porque porco é um animal imundo e um judeu não cria porcos. Era símbolo de maldição, de impureza, de degradação. A pior maldição que poderia acontecer num homem era cuidar de porcos. Ele não criava, ele teria que cuidar. E a Bíblia diz que não para nisso. A Bíblia diz que ele foi. Eu tenho que comer, eu vou. Eu tenho que passar por essa vergonha e eu vou, porque é a única coisa que eu tenho. Então ele foi. Mas quando ele chegou lá, ele deu vontade de comer as próprias comidas dos porcos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Talvez você já tenha conhecido pessoas que caminharam no pecado e você acha que ela já chegou no fundo do poço e de repente você encontra uma outra atitude dela que é pior do que a primeira. E depois ele disse, agora ele vai parar, e quando você vê, ele está numa outra atitude ainda pior do que a primeira, do que aquela outra, e assim ele vai afundando, um abismo chamando outro abismo, e agora a degradação geral da sua natureza não está suficiente, ele está com vontade de comer a própria comida do porco, aquilo que só os porcos comem. Eu não podia nem comer o porco, quanto mais a comida dele. E a Bíblia diz que nessa hora, verso 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores.
Aqui começa o início do processo de arrependimento deste homem. E como é que ele acontece esse processo? Ele diz: caindo em si. Chegou uma hora em que a gente tem que entender em que situação nós nos encontramos diante de Deus: perdidos, feridos, miseráveis. Assim todo homem é desde que saiu da terra do Éden. Ele saiu nu, e ele só não saiu nu porque Deus fez vestes para o homem e sua esposa, mas ele iria sair daquele jardim nu. Mas a primeira coisa é os pensamentos desse homem: eu vou me levantar, eu vou ter que ir com meu pai, e quando eu chegar eu vou dizer: pai, eu pequei contra Deus, contra os céus, depois eu pequei contra ti. Eu vou dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado seu filho, que ele pode me tratar como um dos trabalhadores dele, só para pagar o meu salário, para ter o que comer e o que me vestir com as próprias minhas mãos. As minhas mãos vão dar o meu sustento. Não serei mais um filho teu, reconhecido e tendo alguma herança. Serei apenas um trabalhador, e com minhas próprias mãos trabalharei para ti, e terei o que comer e o que vestir. Terei meu sustento. O processo de arrependimento começa cair em si e uma forma de pensar de maneira correta e verdadeira diante de Deus. Mas o arrependimento verdadeiro, ele não para no pensamento, porque quantos de nós reconhecemos certos pecados de nossa vida, e a gente diz: não, hoje eu vou parar, não, eu estou errado, que miséria de homem, e mais a gente pensa em todas as coisas para fazer o que é certo, e a gente ainda assim continua fazendo o errado. Mas esse jovem, ele diz: vou me levantar. E no verso 18 ele diz: levantar-me-ei e terei, e irei ter com meu pai. No verso 20 ele diz: e levantando-se foi para o seu pai. Quando o pensamento de arrependimento vem, levante-se e vá. Se você demorar, você não irá no próximo passo, que é cumprir aquilo que determinaste no teu coração de voltar-se para Deus. Quantos irmãos a entendem, fazem que nem Faraó: não, eu pequei desta vez. Moisés pede ao Senhor que ore e me livre dessa praga, aquela outra praga. E depois que Moisés orava e a praga passava, o sofrimento parava, a Bíblia diz que Faraó endurecia o seu coração e não deixava Israel sair. Mas no seu coração ele dizia, durante o sofrimento: eu deixarei dessa vez Israel sair. Ora para mim, por favor, Moisés, orarei a você. E ele orava, passava o mal, ele não tomava decisão. As pessoas acham que é necessário haver uma melhoria em todas as coisas para uma mudança. Isso é uma mentira do diabo. É isso que faz o nosso coração ceder, porque a gente vai barganhando com Deus, como o Faraó fez, e o seu coração nunca se enterneceu, nunca se quebrou diante de Deus, apenas se endurecia, porque ele esperava algo bom para depois fazer aquilo que era necessário que ele fizesse, enquanto estava doendo na sua carne. Mas passava a dor, ele se endurecia. Esse jovem não fez isso. Ele não esperou melhorar, ele só disse: eu vou. Não sei o que me encontra pela frente, eu sei que meu pai é um homem bom. Ele tem um coração misericordioso. É isso que eu sei. Talvez ele não tenha tanta força para me perdoar e me trazer como um filho dele, porque eu não teria. Mas eu sei que ele é suficientemente generoso para me receber como um dos seus trabalhadores. E esse é o ponto do arrependimento. A gente entender o coração de Deus, o quanto Ele nos ama, independente do estado em que estamos. Ele levanta-se e vai para o seu pai. E a Bíblia diz que quando ele estava entrando no território do seu pai, o seu pai olhou ele de longe, foi ele, o pai, que o viu de longe. E é isso que Cristo, ele faz conosco. De longe ele nos vê, de longe ele envia, de longe ele vai, de longe ele nos pega e se aproxima e nos abraça, pois a Bíblia diz claramente
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu. Correndo, o abraçou e o beijou, e o filho não deu nem tempo do filho falar coisa alguma, ele já foi abraçando e beijando. E disse: pai, te afasta de mim. Para com isso. Eu pequei contra Deus, contra o céu. Eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tinha um resto para falar: me trata como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. E não teve tempo para isso. Sabe por que não tem tempo, amados? Porque o arrependimento que a gente traz aos nossos corações de ter pecado contra Deus, muitas vezes leva a gente a tomar decisões tão terríveis para nos punir dos nossos pecados, além daquilo que eles merecem. Me trata como um dos teus servos. Ele não deu tempo, o pai o abraçou, o beijou e nem olhou para ele. Já disse para o servo: pega uma roupa, troca dele, põe um anel no dedo dele, coloca a sandália nos pés dele. Sabe aquele bezerro que a gente está preparando para uma grande festa? Mata agora, porque nós vamos ter uma grande festa. Nós iremos celebrar este meu filho, porque ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O amor do pai leva a esse filho a entender, não por palavras, mas para gestos fiéis e verdadeiros. Uma roupa, tirando a roupa suja do pecado, lhe deu vestes novas. Colocou um anel dizendo: tu ainda é filho e tu tem direito à herança. Colocou sandália nos pés dizendo para ele: tu não é um escravo, tu és um filho. E a festa por esse filho que estava morto é porque ele viveu. Ele estava perdido. Presta atenção, ele estava perdido e foi achado. Presta atenção, ele não se achou. Deus encontrou, Deus o achou, Deus trouxe o arrependimento, Deus o converteu, Deus levantou ele até a ele. Ele não se achou, ele foi achado. E a Bíblia diz que a festa começou, só que o filho, o mais velho, estava onde? No campo. Sabe daquelas 99 ovelhas que ficaram onde? No campo. Esse filho volta. Quando esse filho volta, ele vê um barulho diferente na casa do pai. O que? Tem dança, tem festa, tem música? O que está acontecendo? Então um dos servos disse: olha, o teu pai, teu irmão chegou e o teu pai deu uma festa para comemorar verdadeiramente, porque ele recebeu com saúde. Ele recebeu com saúde, meu irmão? Como assim recebeu com saúde? Ele voltou muito rico, cheio de dinheiro, com mais posse, e por isso ele está celebrando o meu irmão mais velho, mais novo, meu caçula, que chegou aqui e foi embora e trouxe um grande desgosto para o meu pai e nunca deu notícia, mas ele voltou agora na posição lá, lá por cima. E o servo disse: não. Como não? Como é que ele chegou aqui? Ele chegou todo maltrapilho, descalço, vestes rasgadas, todo sujo, sem anel, como se fosse um grande miserável, um mendigo. E o que meu pai fez? Está dando uma festa para ele? O que se comemora com isso? Eu não participo disso. Eu não tenho parte nisso. E a Bíblia diz claramente que então o servo foi falar ao pai e dizer assim mesmo: o teu filho mais velho chegou e ele não vai entrar. Ele diz que ele não tem parte nessa festa. Ele não dá o seu aval para este homem que fez tudo o que fez contigo, e ele ainda voltou todo sujo, maltrapilho, e tu está dando uma festa? Não. Então a Bíblia diz que o pai sai da festa, vai encontrar com o filho fora da casa, e ele diz: meu filho, diz assim: veio teu irmão, e teu pai mandou o meu filho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas ele respondeu ao seu pai:
Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, ou seja, ele implorava para que o filho mais velho entrasse na festa e se alegrasse com o seu irmão que voltou, que não estava morto, que voltou, tinha se perdido, mas ele foi achado. Ele procurou de todas as formas, o pai, reconciliar o filho e toda a família. Mas ele estava irredutível, esse rapaz, e disse assim mesmo: meu pai, há tantos anos te sirvo sem transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O que ele está declarando é aquilo que o fariseu disse ao pecador que foi ao templo junto com ele orar: não sou como este publicano, eu oro, jejuo 2 vezes, entrego o dízimo de tudo que eu tenho, não sou como esse miserável publicano aqui, não, Senhor. 99 que estão justos, que não necessitam de arrependimento. A minha pergunta nessa noite é: quem dentre nós não necessita de arrependimento? Quem dentre nós somos 99 das ovelhas? Quem dentre nós somos uma das 9 dracmas que não saiu e não se perdeu? Todos nós fomos perdidos em Adão, e todos nós estamos sendo achados por Cristo, e todos nós carecemos de arrependimento, e a graça de Deus é que nós possamos olhar o amor de Deus alcançando uma vida, e a certeza de que nós fomos alcançados é que a gente se alegre com a mesma alegria que Deus tem ao ver um pecador arrependido, alguém que me fez mal, que traiu meu coração, que fez uma grande destruição na minha vida, eu olhar para essa pessoa e ver que Deus o salvou, e Deus trouxe até a mim, me pedindo perdão, eu me alegro, porque o Senhor o salvou, porque antes, como ele, eu estava morto, e agora eu revivi pelo amor de Deus. Mas quando a gente não entende isso, a gente percebe que a ingratidão é a força grande do coração desses homens, que não conseguem se alegrar com aqueles que Deus salva. E essa é a marca de um cristão. Se a gente não consegue se alegrar com aqueles que Deus ama e procura salvar, e Deus está procurando, eu estou procurando. O Pai procura até hoje verdadeiros adoradores, e eu também procuro, que o adorem em espírito e verdade. Mas quem são esses que adorem? São aqueles que estão perdidos por este mundo, e eu estou atrás deles, e estão perdidos, estão feridos, estão machucados, dentro da igreja ou fora dela, eles estão perdidos, mas eu estou indo para alcançá-los, para buscá-los, para trazê-los e fazer deles adoradores, e se alegrar no reino de Deus. Se você foi um desses que Deus escolheu e salvou, e derramou do seu amor, alegre-se com aqueles que Deus está salvando. Mas se você não é capaz de fazer isso, como os judeus não foram capazes, mas antes, aquilo que era a missão de Cristo, para eles era uma ofensa e um escândalo. Desprezível era a conduta de Jesus, mas para Jesus, essa era a sua missão: salvar o que se havia perdido. Então o pai responde: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. São pessoas que estão perdidas e não sabem que estão perdidas, que Deus está sempre perto dele, e ela não sabe que Deus está com ele todo o tempo, mas está procurando coisas para se relacionar do que com o próprio Deus que o salvou, que o colocou aqui. Então ele diz: entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O filho mais velho disse para o pai: este teu filho destruiu toda a tua riqueza, gastou tudo o que não devia, e tu deste um novilho cevado para ele.
Mas o Pai, com grande amor que Deus tem por cada um de nós, e disse: esse teu irmão. Então quer dizer que tu preferia que teu irmão tivesse vindo rico do que morto? Tivesse deixado para mim, para ti, uma grande fortuna, mas tivesse morrido? O senso de ingratidão leva a gente a adorar as coisas que Deus nos dá, do que adorar a Ele. Essa é a tristeza dessa vida. Tratar as pessoas como se fossem coisas e as coisas como se fossem pessoas. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Convido você a inclinar sua cabeça e a pensar verdadeiramente no que te agrada, no que alegra o teu coração. Em que grupo você se encontra? Nos que estão perdidos? Nos que foram achados? Ou naqueles que não necessitam de arrependimento? Porque se acha justo em si mesmo, bom para ti mesmo, faz as obras para ti mesmo e acha que essas tuas obras irão te justificar diante de Deus? Te digo, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Pai Santo,